Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas foram abertas, bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e esse é o episódio de número 37 do Sociedade Paranormal. Eita, coisa boa! Quinta-feira, nossa primeira quinta-feira de 2024. E hoje eu estou aqui muito feliz de poder contar com você aqui com a gente mais um ano. Eita, 2023 foi bom, né? Mas 2024 promete muito. E você já sabe que a gente já começa o ano com aquele esquema que a gente tem, né? Correr lá no Instagram e nos seguir, porque quanto mais seguidores no Instagram, mais convidados incríveis para me ajudar a desmistificar os mistérios da nossa raça, eu consigo todas as quintas-feiras. Vai fazer isso? Então corre lá, Soci Paranormal, e se inscreva. Lembrando que a gente também está no Spotify. E no Spotify você já sabe que as suas 5 estrelas é muito importante pra gente. E no YouTube é aquele lance de blogueirinho que eu nunca sei falar, né? Curta, comente, compartilhe, divulgue pra todo mundo, porque hoje eu tenho uma novidade. Se você não tem Spotify, não tem YouTube, pode nos ouvir no Deezer. Isso mesmo, a partir de hoje, todos os episódios do Sociedade Paranormal está disponível no Deezer para você maratonar. Gostou da ideia? Então corre lá no Deezer e procure Sociedade Paranormal. Bom, a primeira quinta-feira do ano, a primeira quinta de 2024 promete, porque hoje o meu convidado é muito especial. E a gente vai falar de um tema que está na vida de todo mundo. Você pode ser da religião que for, pode acreditar no que quiser, porque esse tema está envolvido na vida de todo mundo, independente de raça, credo, cor, religião, você vai fazer parte, diretamente ou indiretamente. Hoje a gente vai quebrar os tabus da moda, e quem vai me ajudar é o meu grande amigo. Ai, gente, eu tô nervoso. Socorro, meu Deus, eu tô nervoso. Henrico Marques. Boa noite, Henrico. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Como você tá, Henrico? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Começar agradecendo, né, o convite de estar aqui, conversando com você e falando de um assunto, né, que faz parte aí da minha vida profissional já há 2 décadas. O Henrico é designer, mestre de estudos culturais e professor e coordenador do curso de comunicação e moda, que vai hoje me ajudar a desmistificar um pouquinho os mistérios da moda, né? Porque tem muito tabu envolvendo a moda, né, Henrico? Que coisa. Tem bastante. É algo polêmico, né? Assim, o negócio é que como você falou na sua introdução, né? É um assunto que está na vida das pessoas o tempo todo, diariamente, mesmo que as pessoas não percebam ou não entendam que aquela é uma questão que faz parte do dia a dia delas e que quando elas escolhem uma roupa, elas não estão fazendo escolhas aleatórias, né? Pior que é. Bom, pra gente começar o papo, antes eu queria que você desse uma introdução de quem é o Henrico, para as pessoas te conhecerem. Bom, meu nome é Henrico Marques, eu sou mineiro aqui de BH mesmo, tenho 42 anos, minha formação é em design de produto na UENG. Quando eu fui fazer vestibular, gente, não tinha nem Enem, não tinha nem faculdade de moda em Belo Horizonte, né? Eu fui estudar design de produto, na verdade eu nem sabia que eu ia me interessar por moda, enfim. E aí fui estudar design de produto na UENG, uma escolha que para mim foi acertada, acho que eu dei sorte, porque eu acho que quando eu escolhi eu nem sabia direito o que era design. E aí no design de produto, a gente, né, no curso de design de produto, você aprende a fazer todos os tipos de projeto, né? Da calota do carro a móveis, enfim, dos mais diversos, né? Dos mais diversos tipos de trabalho, inclusive trabalhos na área da moda. Mas naquela época, né, eu entrei na faculdade no início de 99, existia ainda uma discussão de que se moda era design ou não, que é uma discussão hoje bastante suplantada, assim, né? As pessoas já entenderam que moda é sim design.
Bom, depois eu fiz uma pós-graduação específica em design de moda, porque eu já trabalhava na área, né? Quando eu estava quase me formando, eu comecei a trabalhar na área. Fui trabalhar em indústria, né? Fábrica, sempre criando roupa e estampa. Mas depois de 12 anos trabalhando em fábrica, eu estava, assim, um pouco insatisfeito e comecei a trabalhar. Tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre quis, que foi meu sonho desde adolescente, assim, que é dar aula. E aí encaminhei por esse campo acadêmico, né? Aí fui fazer mestrado. Meu mestrado não é em design, é em estudos culturais contemporâneos, né? Que é uma área, um campo de conhecimento que estuda muito as manifestações culturais dos marginalizados. É um assunto que me interessa muito, né? As manifestações culturais populares. E a moda acaba se encaixando aí de alguma maneira, né? Ela não está completamente fora desse universo. E aí comecei a trabalhar nos cursos de comunicação, né? Tanto no jornalismo quanto na publicidade, na universidade onde eu trabalho. Mas assim, eu queria entender, Henrico, o que seria hoje em dia, assim, a visão de moda para as pessoas? Não aquela moda do passado, hoje em dia. Qual é a visão da moda? Então, moda é um termo muito abrangente, né? Quando a gente pensa... A gente vai estudar os teóricos que já se debruçaram sobre esse tema, a gente entende que a moda vai muito além do que vestir, né? Moda está muito distante, o conceito de moda é tão amplo que ele está muito distante dessa limitação reducionista, que é uma limitação que pensa de que moda é roupa. E moda não é roupa. Na verdade, moda é um retrato do comportamento de uma determinada sociedade num determinado momento histórico, num determinado lugar, né? Então, num tempo e num espaço histórico. E aí, quando a gente pensa na moda hoje, a moda é um retrato do mundo que a gente vive hoje. Então, moda tem a ver com comportamento e ela vai estar... os tentáculos da moda vão estar ali embutidos em todos os outros... campos, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de qualquer tipo de produto, né, móveis, por exemplo, que eu acabei de falar, né? Móveis também tem moda de alguma maneira ali envolvido naquilo. Então, todas as áreas do conhecimento, elas vão tangenciar o universo da moda, pensando que moda é comportamento. Porque a moda então... uma ferramenta para que as pessoas possam se identificar, né? Se colocar no mundo. Então, moda é tendência, mas aí não é tendência de moda, e sim tendência de comportamento. Não é mais aquela coisa de a saia tem que ser de determinado modelo e ela tem que estar a tantos centímetros, a barra da saia tem que estar a tantos centímetros do chão. Não é isso, isso é tendência de moda. Né, o que a gente vive hoje é uma tendência de comportamento, como as pessoas se comportam e aí, consequentemente, como elas vão se vestir a partir desse comportamento. Então, hoje a gente vê a moda com esse olhar mais amplo, né, e não mais aquele olhar restritivo que tinha a ver apenas com a roupa. A moda, ela costuma mudar com muita frequência ou ela tem períodos já pré-definidos de mudança? Ela muda cada vez mais rápido, né? Quando a gente vai estudar a história da moda, por exemplo, os períodos que a gente estuda, eles vão diminuindo cada vez mais, assim, né? E hoje a gente tem, então, as transformações na moda muito, muito, muito rápidas. Antes a gente tinha, inclusive, determinações que a gente chama de estações, né? Que tem a ver com as estações do ano. Então a gente tinha os lançamentos de primavera, verão e os lançamentos de outono e inverno, e isso ditava o calendário da moda. Isso não funciona mais. Por mais que isso ainda exista em termos nominais, as marcas, as empresas, hoje aí, né, trazendo para o universo da roupa especificamente, elas não podem se dar ao luxo de lançar 2 coleções ao ano, porque, novamente, como é um retrato do tempo, né, como a moda é um retrato do tempo, o indivíduo hoje, o sujeito hoje, ele não aguenta esperar 6 meses para receber uma novidade. O mundo que a gente vive, onde a gente é conectado o tempo todo, onde a gente está no celular, recebendo notícia de 3 em 3 segundos, a gente não vai se interessar por algo que vai ser lançado daqui 6 meses. Né? E aí que entra o fast fashion? É nesse pensamento que o fast fashion entra? Na verdade o fast fashion acontece porque como que acontecia
como que a roupa chegava no consumidor final. Então, uma marca fazia um lançamento de primavera-verão ou de outono-inverno, antigamente, né, até, sei lá, 20 anos atrás. Essa roupa era desfilada, mas ela só chegava na loja 3, 4 meses depois, para o consumidor comprar. Porque ela era desfilada, os lojistas que viam o desfile faziam o pedido, essa roupa era fabricada depois do pedido, demorava 30, 40 dias para chegar na loja. Então, assim, uma roupa que era desfilada hoje só ia chegar na loja 3 meses depois. O fast fashion tentou encurtar esse caminho. Então, o fast fashion, o que ele faz? Ele te promete te entregar quase que instantaneamente. Então, o fast fashion é sim esse retrato dessa vida que é conectada o tempo todo. Só que o fast fashion ele traz questões, traz problemas em relação ao seu processo produtivo, a como as pessoas são pagas para produzir aquilo naquela velocidade, em como os criadores têm a sua saúde mental atingida, porque tem que criar coisas novas numa velocidade, e é cobrado, né? Os criadores são cobrados para criar coisas novas, numa quantidade, numa velocidade que prejudica a saúde das pessoas. Então, o fast fashion ele é ótimo para o consumidor final, que vê uma tendência pela qual ele se interessa e ele vai receber na hora, mas isso tem um custo na cadeia produtiva, que vai desde o designer até a costureira. Na sua opinião, Henrico, qual seria o verdadeiro poder da moda? Nossa, que pergunta complexa, né? Porque a moda pode transformar como as pessoas vão te enxergar. E aí, se as pessoas te enxergam de uma maneira diferente no mundo, você vai transitar pelo mundo de maneira diferente. E a moda tem muito esse poder porque a gente vive num mundo de imagem, né? O valor das redes sociais, quando a gente pensa, né? O valor que hoje no Instagram... O tipo de roupa que a gente usa fala quem somos. De alguma maneira, sim. É claro que a gente tem que entender que quem você é não vai ser resumido ao que você veste. Mas o que você veste conta para as pessoas sobre o seu background, né? Como você pensa, como você foi educado, como você leva a sua vida, se você é uma pessoa mais formal ou se você é uma pessoa mais despojada, mais aberta, menos certinho ou mais certinha. Tudo isso vai permitir leituras, né? E a gente faz uso disso também a nosso favor. Quando você vai numa entrevista de emprego, você vai se vestir de uma maneira que você acredita que passa uma credibilidade que vai ser diferente de como você vai se vestir se você for para o boteco com seus amigos ou se você for num encontro romântico. Agora, é bem possível você criar uma imagem de si a partir da moda para fazer com que o mundo te trate de uma determinada maneira. Se você for inteligente e entender como funciona essas engrenagens da moda, você consegue sim ser recebido nos lugares de uma outra maneira. E entendo a problemática que está embutida nisso. Existe uma problemática de classe envolvida nisso, obviamente. Mas sim, você consegue aumentar ou diminuir o seu poder perante os olhos alheios utilizando as ferramentas da moda, com certeza. Você falou aí do ser recebido, né? A gente teve um caso muito recente agora dos influenciadores, né? Que foram barrados, né, no restaurante em Paris por conta da vestimenta que eles estavam. Ah, né? Eu vi. E aí eles estão, então... o mundo está debatendo o dress code que fala, né? Dress code. O que seria esse dress code pra gente que tá ouvindo o TikTok batendo isso todos os dias? Ele é uma série de regras ou de normas que devem ser respeitadas quando você vai frequentar uma determinada situação social. Então vamos pensar, por exemplo, você foi convidado para um casamento ou para uma festa de formatura. E lá no convite tem o tipo de roupa que você deve vestir para ir naquele casamento. Então, por exemplo, traje passeio completo, ou traje black tie, ou só passeio, enfim. São normas que não precisam ser obrigatórias, mas que
indicam para você que vai ser de bom tom, vai ser educado se você se vestir daquela maneira, para que você esteja vestido da mesma maneira que todas as outras pessoas estão ali. Nem de menos e nem de mais, né? Que você esteja ali de acordo com aquela situação. Quem define o dress code é quem tá oferecendo o evento. Então, no caso de uma festa, ou no caso de um restaurante, não é um evento, mas é um estabelecimento comercial. Existem estabelecimentos onde você não pode entrar de bermuda ou de chinelo. Vai ser o dono do evento ou o dono do local que vai definir qual é o dress code para que as pessoas possam ter as suas vivências sociais ali dentro daquele espaço. Existe um recorte de classe nisso. A gente não pode esquecer que nem todo mundo consegue estar dentro do que é pedido, né? Sim. E aí não existe brecha, né, nessa situação. Se você não tem, você não entra. É isso. É, mais ou menos assim, né? Porque, por exemplo, um dress code é sim e não para a resposta da sua pergunta, né? Porque se você foi convidado para um casamento, por exemplo, que é um traje e a pessoa lá no convite colocou traje passeio completo, você tem que ir de terno. Agora, existem ternos onde você pode alugar um terno, ou você pode comprar um terno por R$300, por 3 mil ou por 30 mil. Todos vão conseguir entrar. E na sua opinião, quem é a pessoa ou do passado ou do presente que mais influencia ou influenciou na moda até hoje? Muitas figuras, historicamente, tiveram influência tão determinante, tão grande, que essa influência permanece ao longo dos anos, né? É impossível não falar da Gabrielle Chanel, porque, né, muitas das propostas que ela fez no início do século XX são adotadas até hoje e se tornaram clássicos do design, não por acaso. As mulheres se vestirem com calças, né, num momento histórico onde as mulheres só usavam saias, os taillers, né, clássicos, as bolsas de couro matelassado, né, viraram clássicos do design, não à toa, viraram clássicos do design porque tem uma influência e tem uma questão, e é importante falar também de design, quando a gente fala de moda design também, né, uma coisa que eu falei lá no início, existia antigamente uma discussão, né, se moda era design ou não. E que essa discussão, né, a gente considera suplantada hoje. Mas por quê? O que é design? Né? Design é uma forma que precisa ser atraente para atrair as pessoas para desejarem aquele produto, mais uma função, tem que servir para alguma coisa, mais um caráter simbólico. Então o design é uma mistura dessas três características. E aí na moda, então, quando a gente pensa historicamente, a Chanel conseguiu lidar com essas três variantes de maneira a criar produtos que foram determinantes e que têm influência até hoje. E aí eu entro no assunto um pouco polêmico. Da mesma forma que a moda pode abraçar as pessoas, né, ela pode fazer com que as pessoas se sintam mal, né? Sim. Sim. Por que a moda às vezes é tão cruel, por exemplo, com pessoas que não têm um estilo de corpo que eles estipularam como padrão, e que agora eu acho que aos poucos eles estão tentando reverter, né, essa situação? Ou então, por que sempre padronizaram um estilo de pessoas e não estilos de outros, e sempre pensaram naquelas pessoas e não nas outras pessoas, sendo que é como é que eu posso falar? Um assunto que envolve todo mundo veste, né? Todo mundo usa, ou porque ninguém comprava antigamente, só aquele tipo de pessoa. Então, adorei sua pergunta. Vou voltar lá atrás, falar de século XVII, mas aí eu trago para o século XXI. Quando a gente pensa na história da humanidade, nem sempre a moda existiu, apesar de que as pessoas sempre se vestiram de alguma maneira, desde os homens mais primitivos, que caçavam os animais e usavam suas peles. Mas a gente só pode falar de moda a partir de um momento histórico onde há uma diferenciação de classes mais determinante. Então vai ser quando surge a burguesia, que é uma classe, né, que consegue um poder econômico, mas um poder social ainda mais baixo, porque não é nobre, que surge também, junto com a burguesia, a moda como a gente conhece hoje, porque moda tem a ver com algo que é cíclico. Então, o que acontece?
A burguesia ganha dinheiro. Ela começa a imitar os hábitos, os gostos e os costumes da nobreza. A nobreza, que quer se diferenciar daquele povo que acabou de ganhar dinheiro, mas não é bem nascido, entre aspas, começa a transformar os seus hábitos, seus costumes, suas maneiras de vestir, para se diferenciar de quem estava copiando. E aí surge uma nova moda, né? Um novo hábito, um novo costume. E aí a burguesia passa a copiar de novo. E aí vira um ciclo. E aí sim a gente tem a moda. Porque antes a gente fala de indumentária e não de moda, que é como as pessoas se vestiam. E aí percebe que nisso existe uma questão que é de classe. E aí quando você fala da moda fazer mal, na verdade é uma reverberação desse momento do século XVII, é a mesma coisa. Na verdade é o rico se diferenciar do pobre. Quem é rico não quer parecer com o pobre. Então na hora que uma moda criada lá pelas casas de luxo, né, pelas grandes marcas mundiais do mercado de luxo, Gucci, Chanel, Dior, todas elas, na hora que uma moda lançada por elas começa a ser copiada pela massa, quem consome aquilo ali fala, não, agora eu preciso de outra coisa, a massa já está usando isso aqui. A moda faz mal justamente nesse recorte, que é o recorte de classe, né? De fazer com que as pessoas entendam, olha, você pode ir até aqui, existe um limite aqui que é social, que eu não quero que você ultrapasse, e aí eu sou o dono do dinheiro, eu sou o dono dos meios de produção, eu sou, né... eu sou o bilionário do mundo, eu vou determinar aqui até onde você pode ir, até onde você não pode. E por que ela é tão cruel com corpos? Apenas corpos magros são o ideal. Pelo mesmo motivo, quando a gente pensa no Renascimento, por exemplo, qual era o corpo belo? Quando a gente fala das mulheres, então, porque as mulheres sofrem muito com a questão do padrão de beleza. A mulher bonita era a mulher mais rechonchuda. Por quê? Quem tem dinheiro para comer o ano todo é o corpo belo. Por que hoje é o corpo atlético? Porque para você ter um corpo atlético, você tem que ter grana para pagar academia, para pagar pilates, para fazer natação, para fazer procedimentos estéticos, botox, não sei quanto custa manter um corpo atlético e considerado bonito hoje. Você tem que fazer o implante capilar, você tem que fazer botox, inserção de fio, não sei das quantas, e a lipoled, que vai deixar seu abdômen desenhado. Porque quem pode ter o corpo desejado é quem tem dinheiro para isso. É o mesmo motivo. Então, e aí é importante falar também uma coisa que eu queria ter falado. Enquanto você falava, eu lembrei de falar, depois esqueci, mas vou falar agora também, que eu acho que é importante. A moda, como eu tinha falado, ela é um retrato de um tempo. Então, a moda não é responsável pela criação do padrão de beleza. Ela apenas reverbera, ou apenas divulga, ou apenas retrata um padrão de beleza que não é criado por ela. Porque é um padrão de beleza criado em outros segmentos, né? Geralmente econômico. Tudo se resume, né? É impressionante como tudo se resume. E aí a gente tem as polêmicas, né? Que é a questão do que homens precisam vestir determinados tipos de roupa, mulheres precisam vestir, sendo que antes a gente não tinha isso, né? Era praticamente tudo a mesma coisa. Sim. A gente envolve cores, envolve estilos de modelagem. Homem, por exemplo, não pode usar vestido hoje, que é considerado assim, tem a sua sexualidade questionada e tudo mais. Isso. Mas por que hoje tem um homem que usa vestido é considerado um gay, um sodomita, igual muitos hoje ficam chamando no Twitter, sendo que antigamente, na época de Sodoma e Gomorra, os homens vestiam vestidos, né, que eram as túnicas. Quando houve essa quebra de que o homem não poderia vestir um vestido, sendo que o início dos primórdios da Bíblia, que é onde eles muito pautam, os homens só vestiam, porque na época de Jesus não tinha calça, né? E por que hoje... então por que hoje os homens não podem colocar uma saia ou pôr um vestido, porque a Bíblia não permite? É tudo uma construção social, né? E que vai se transformando ao longo do tempo. Então, assim, hoje existe uma certa liberdade, principalmente dentro dos grandes centros urbanos,
que há alguns anos atrás não existia. Então, assim, sim, um homem hoje, se usar um vestido, vai ter sua sexualidade questionada. É verdade. Mas, de alguma maneira, é mais fácil hoje para um homem usar um vestido do que há 20 anos atrás. É uma questão de construção social, assim, né? Então, a transformação, assim, do figurino dos homens e das mulheres, ela começa... Você foi falando, eu fui lembrando do Karnal. O Leandro Carnal lançou um livro recentemente para falar sobre sobre os preconceitos e a origem dos preconceitos. E ele diz que o preconceito mais antigo, que está presente em todas as sociedades, desde que historicamente a gente tem notícia, é a misoginia, né? Então, assim, a mulher ela é sempre reprimida. Então, tudo que se parece com o universo feminino vai ser rechaçado, né? De alguma maneira, e nas roupas isso vai acontecer também. A gente vai ter uma transformação no figurino masculino, né? Na roupa masculina muito grande, que ela vai se tornar cada vez mais séria e menos cheia de frufrus, né? A gente pensa no homem do Renascimento, naquelas imagens da nobreza, é aquele homem que ele tá de calça, mas ele tá cheio de babados, cheio de bordados, peruca, então muito feminino, né? De rosa, naquela época rosa não era uma cor feminina, né? Rosa era uma cor... Muita maquiagem branca, né? Muita maquiagem, tudo aquilo começa a se transformar quando a gente tem a Revolução Francesa, que faz o quê? Nega os valores da nobreza. Então, vai ser o homem que tem utilidade que vai ser valorizado. Então, o homem que trabalha. Então, se ele trabalha, ele não pode ser cheio de frufru. E aí há um diferenciamento do masculino e do feminino, porque aí o homem vai trabalhar fora e a mulher vai cuidar do lar. Então, a roupa da mulher podia continuar com esses adornos, com esses enfeites, mas a roupa do homem não, porque a mulher vai cuidar do lar, mas o homem vai ter o trabalho físico, braçal, fora de casa. Então é aí que a roupa do homem fica mais séria, e aí culturalmente isso se estabelece, e as pessoas entendem que sim, o homem não pode usar uma roupa cheia de bordados, o homem não vai usar uma roupa super ultra colorida, ele vai ser mais sóbrio, porque o provedor que trabalha, né, ele está preocupado ali em ter uma vida prática. E a mulher, ela vai ficar em casa, cuidando da família. Então ela pode manter esses adornos em excesso. Qual é o maior tabu que a moda enfrenta até hoje? Eu acho que aí eu vou até passar para um olhar mais amplo da moda, assim, né? Eu acho que o maior tabu que a moda enfrenta hoje é a imagem pejorativa que a própria moda tem. A imagem de que moda é fútil, de que moda não serve para nada, de que moda é algo que é de uma importância menor na vida das pessoas. O setor de moda é um dos maiores empregadores do Brasil, principalmente quando a gente fala de emprego para as mulheres, né? Eu acho que esse é o maior tabu, assim. A moda ainda é vista como algo de uma importância menor. Só que a gente, novamente, né, a gente diz quem a gente é quando a gente compra uma camiseta de banda, e eu não tô falando, né, de alguém que vai se vestir de uma maneira muito cara, não é isso. Mas você escolher uma camiseta preta ou uma camiseta branca, uma camiseta que é lisa ou uma camiseta que tem uma estampa, está dizendo algo de você, você está se colocando no mundo de uma maneira. E isso é importante. Né? É identitário, moda é identitário. É um processo identitário. Você se constrói quem você é a partir do que você veste também. E aí a gente entra no outro tema. O porquê que as religiões elas tentam, de alguma forma, ditar muito a moda em cima da moda. Nós temos uma moda que é imposta, né, pelo comércio, pelo capitalismo e pelas indústrias, mas a gente tem aí, por um outro lado, uma moda também que é impressa pelas religiões. Então, o porquê que a religião quis abraçar essa moda e criar uma moda dentro da moda? Minha vez de ser polêmica. Porque as religiões, elas querem controlar a vida das pessoas. E quanto mais armas elas tiverem para controlar a vida das pessoas, mais elas se satisfazem, porque as pessoas vão viver sobre aquela ótica sem questionar. Então, o que a religião faz é controlar o indivíduo. É ditar como o indivíduo deve se comportar.
Mas e a aí a moda moda é uma comercial ferramenta. também não faz isso? Faz, mas eu acho que faz com um limite mais amplo. Porque antigamente era, por exemplo, há uns 30 anos atrás, a calça boca de sino chama assim, né? Que hoje em dia chamam de flare, né? Estava na tendência. E aí, do nada, estipularam que a skinny era uma calça padrão para o homem, né? Aquela calça muito justa. E aí agora eles estão tentando tirar essa calça justa do homem e voltar com uma calça um pouco mais larga, mais despojada. Isso não seria também uma forma de controle, assim, igual a igreja faz? Quando você se limita, quando a gente está falando disso especificamente, dentro disso existe uma liberdade de você querer comprar uma calça mais assim ou mais assado. O que a gente fala hoje, né, quando a gente estuda história da moda, é que hoje a gente vive o que a gente chama de democratização da moda. Então hoje é possível você estar bem vestido independente do tipo de modelagem da calça. O que há 50 anos atrás não era possível. Você só estaria bem vestido se você estivesse com aquele modelo X, exato. E hoje em dia você consegue estar bem vestido dentro dos mais variados estilos. O que a igreja faz é limitar isso de uma maneira muito determinante que impede essa liberdade democrática da pessoa escolher o tipo de vestimenta que ela quer. Só vai entrar no céu se você usar a saia X, se você tiver o cabelo até o joelho, né? Se você não usar decote, né? Então eu acho que o limite torna-se um limite muito mais restrito. E é o esconder o corpo, né? Que é o grande tabu da igreja, o corpo, né? A sexualidade, digamos assim, Sim. O sensual. Sim. E é algo que a moda vem, assim, dentro disso, né? A moda se baseia pelo sensual, né? Claro, porque moda é desejo. Eu falo muito com os meus alunos, falo assim, gente, o mundo não precisa de uma nova saia. As roupas já foram criadas, o que vocês vão criar é desejo. Uma pessoa vai escolher comprar uma roupa de uma marca ou de outra pelo desejo. O que a gente vende não é roupa, o que a gente vende é desejo. E é isso mesmo, né? É puramente sexual. A gente compra porque a gente quer ser visto, a gente quer ser desejado. É isso. E é por isso que todos os books, desfiles são impecáveis. Porque a pessoa precisa se projetar naquilo. Eu quero ser bonita, eu quero ser magra, eu quero estar impecável, bem maquiada, bem produzida, igual a essa pessoa. Porque você está vendendo sonho. Você está vendendo sonho. As marcas não vendem roupa, as marcas vendem sonho. Vendem a imagem que está atrelada àquele produto, e não o produto em si. O produto pouco importa. Mas isso não é um risco, por exemplo? A pessoa então compra desejando ser aquilo que vê impresso online ou no outdoor ou em um desfile. Aí quando compra veste não fica igual. Aí entra a frustração, entra a decepção. Isso não é perigoso para o ser humano? Emocionalmente, sim. Para o mercado é ótimo, porque aí a pessoa fala assim, não deu certo, eu vou ter que comprar de novo. Sério? Emocionalmente, sim. Para o mercado, não. Mas e a moda não liga para esse emocional das pessoas, no caso. A indústria não liga para esse emocional. A indústria liga em apenas vender. Honestamente, acho que não liga, não. Por mais que exista existe um discurso hoje de gente falando que liga sim e tal. Honestamente, não acredito muito, não. Eu acho que a gente está inserido num sistema que funciona de alguma maneira há muito tempo assim, que é forte, que é estabelecido. E uma marca, para ela existir no mundo, ela só consegue existir se ela tiver retorno financeiro. Ela tem que vender. Ninguém vai ficar produzindo uma marca, produzindo roupa, produzindo sapato, bolsa, o que for, só levando prejuízo. Coleção atrás de coleção. E hoje em dia as marcas lançam 4, 6 coleções por ano. Não era 2, igual lançava anos atrás. Hoje em dia lança 4, 6 coleções por ano. Ninguém vai ficar colocando dinheiro para uma marca que não dá dinheiro. É muito simples, é matemático. E aí, assim, é cruel olhar para o mundo assim? Talvez seja, mas é real. Vender sonhos não pode ser algo arriscado, mas também pode ser algo muito lucrativo, né? Tipo, a pessoa
comprar e a partir do momento que ela vestir ou ela começar a usar um móvel, alguma coisa assim, igual a gente falou que não é só de roupa, ela tem um empoderamento mesmo não sendo como aquilo que estava na revista ou no impresso, né? Ela pode... Tem sim. Ela pode não ficar igual a modelo, ou a casa dela pode não ficar igual a casa da revista, ou quando ela estaciona no shopping, o carro dela vai ser, né, considerado melhor ou pior do que o carro que está estacionado do lado. Mas de alguma satisfação existe. Porque se não existisse, as pessoas não continuavam comprando. Então existe uma satisfação ali que é de dopamina, da hora da compra, da experiência da compra conta também. Comprar um produto de luxo na loja, tendo toda a experiência, ou comprar num outlet, são coisas diferentes. E o seu sentimento em relação àquele produto vai ser diferente também. Porque a experiência da compra faz diferença, o jeito que você vai ser tratado pelo vendedor, ou o jeito que você vai ser tratado quando você chega num lugar e você está com uma roupa X ou Y. E, novamente, isso não tô dizendo que isso é legal, mas eu tô dizendo que isso acontece. E assim, desde sempre o homem, então, teve uma moda um pouco mais restrita, né? Uma moda um pouco mais... Mulheres geralmente têm mais novidades no ramo da moda do que pro homem, né? Desde o século XVII para cá. Porque você acha que a gente pode entrar numa nova era em que isso mude e venha outros tipos de corte, coleção pro masculina, ou você acha que a gente ainda vai demorar a chegar nesse ponto e que os homens ainda vão continuar com o padrão calça, blusa, terno, calça, blusa, terno? Acho que são transformações que eu já vejo de uma maneira, claro, né? Pequena, ainda, né? Pouco barulho e tal. Mas acho que eu prevejo mudanças, assim, né? Eu acho que isso vai se tornar... Essas variações vão se tornar mais comuns, assim. Eu acho que sim. Eu percebo. Mas devagar. Não é o ano que vem. É ao longo prazo, né? Até mesmo porque ainda a religião prende os homens. Olha, vai pro inferno, você vai ser... Assim, mais ou menos, né? Porque a longo prazo nem sei se a humanidade vai continuar existindo, né? A gente tá... me lembra disso, pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar... Se a gente for falar de mudança climática, talvez não dê nem tempo de chegar a essa transformação. A gente teve tsunami... terrível agora, acho que só falta agora o mundo explodir e pronto, porque estamos tendo todos os sinais, né? A maioria das nossas roupas hoje são feitas ou tem o poliéster, né, que embutido ali no meio. A gente sabe que o poliéster ele é feito com uma porcentagem de petróleo. E o petróleo, ele é extremamente difícil, né? E danoso quando você faz a extração na natureza. A moda, ela vem tentando cuidar agora realmente do meio ambiente, ou você acha que isso é apenas uma frase de catálogo e que eles ainda não estão nem aí para o meio ambiente, para a poluição? Inclusive, uma roupa de poliéster pode demorar mais de 200 anos, né, para se decompor. Então você acha que isso ainda é uma utopia, ou as marcas realmente estão engajadas em criar ações para preservar o nosso meio ambiente? Ainda mais agora a gente falando dessas mudanças climáticas. Tá tendo essa mudança ou é utopia? Eu acho que é uma mudança de nicho. Então, alguns grupos sociais aí começam a se preocupar com isso. Mas quando a gente pensa que as grandes fast fashions, que produzem uma quantidade de roupa gigante e que induzem as pessoas a comprar, né? Assim, a comprar o tempo todo. Eu acho que isso não funciona, né? Então, é uma realidade, sim, dentro de alguns nichos. Tem muita marca preocupada com isso, mas
ainda uma realidade muito distante, porque é um grupo, é um nicho muito pequeno em relação ao todo. Então, a quantidade de roupa que é produzida no mundo é tão grande, e é roupa produzida para ser descartada, para a pessoa usar durante 2, 3 meses e que já descartar para comprar outra. E então vira aí uma coisa impraticável. Não sei se você já teve a oportunidade de ver umas imagens de lixão de roupa, de descarte de roupa. É um negócio assustador. É horroroso. É assustador. É pior do que lixão de lixo mesmo. Eu acho que de roupa assim, é uma coisa assustadora. É assustador. É assustador. Então, eu acho assim. E também é importante dizer que assim, o poliéster existe por N questões, né? Assim, o poliéster nas roupas ele existe por N questões. Ele, né, traz vantagens, algumas vantagens e outras desvantagens em relação ao produto tecido, né? Mas ele tem né, em termos de, por exemplo, impermeabilidade, você consegue fazer roupas com características mecânicas ali, ou físicas, na verdade, melhor dizendo, que às vezes você não vai conseguir com um tecido natural, né, com algodão, com linho, enfim. Mas o poliéster é uma fibra barata, muito barata. Então, a roupa de poliéster vai ser mais barata do que a roupa de fibra natural. E aí o que acontece? A maior parte das pessoas só pode comprar a roupa barata. E elas estão relegadas a um universo de oferta que só oferece isso para elas. Então, como a gente tem a maior parte do mundo vivendo em dificuldade financeira, essas pessoas não têm muita escolha, elas em termos de matéria-prima, né? E aí se a roupa barata é a roupa de poliéster, como é que faz? Como é que sai disso? Eu vou fugir um pouco do tema aqui que a gente está falando, que você está falando e eu estou aqui viajando, pensando em uma coisa. A pessoa que é o ficcionado pela teoria das conspirações. Existe uma grande sala em que as pessoas entram e falam: a partir de hoje todo mundo vai se vestir dessa forma. E aí eles usam a grande imprensa, né, os meios de comunicação para propagar essa ideia, ou não? São apenas os desvaneios dos estilistas que levam essa moda para as pessoas? Não, na verdade não tem essa sala. Podia ter essa sala, imagina. Dos Illuminati, tipo assim, os Illuminati falam: agora todo mundo vai vestir azul. E aí... Se tem essa sala, eu não fui convidado. Mas assim, existem uma série de fatores que estão relacionados na hora da decisão do que vai ser uma tendência ou não. Mas a gente tem que pensar novamente que é a tendência de comportamento. Então, por exemplo, a pandemia, que foi aí um trauma na vida das pessoas, de todo mundo, um trauma recente. Na hora que a pandemia se estabeleceu como uma realidade no mundo todo, as pessoas tiveram que mudar o jeito que elas viviam. Então, eu sei que nem todo mundo pôde, mas muita gente passou a trabalhar de casa, passou pelo menos momentaneamente, a dar valor a coisas diferentes, a se preocupar com a saúde de uma maneira diferente, a olhar para o conforto, olhar para a casa. A casa deixa de ser um espaço que você chega para dormir, para ser um espaço onde você passa o dia inteiro. Então, esse tipo de transformação no comportamento das pessoas gerou uma série de transformações na moda. Então a gente viu as modelagens passarem a ser mais largas e não tão justas. Modelagens inspiradas no pijama se tornaram tendência. O conforto passou a ser muito mais considerado na hora de criar um produto de moda do que antes. A gente sabe, por exemplo, um sapato de salto alto e fino pode ser lindíssimo, mas ele não vai ser confortável. Quem usa um escarpão de salto fino e alto, o valor para aquela pessoa naquele momento que ela está usando aquele sapato não é o conforto, porque se fosse o conforto ela estaria de tênis.
Então, as tendências nascem dessas transformações sociais também. Elas não nascem da cabeça dos estilistas. Os estilistas, eles vão fazer o processo de transposição do que está acontecendo no mundo para o design das roupas e dos acessórios, enfim. Aí, por exemplo, as cores que estão na moda. Poucas indústrias no mundo produzem pigmento. São as indústrias que produzem pigmento que vão determinar quais cores vão estar em alta. Por quê? Porque naquele momento vai ser mais fácil e mais barato conseguir aquele determinado pigmento do que o outro. E aí vai ser esse pigmento que vai estar na moda, entre aspas. Porque naquele momento vai ser mais fácil conseguir aquele pigmento, aquele tom de vermelho do que o tom de azul. Entendi. Porque o pigmento é natural e talvez naquele determinado momento o meio de conseguir essa extração é aquele igual agora esse ano de 2024, que é a cor de frango cru, né? Que a Pantene, a Pantone, sei lá, lançou que é aquele tom horroroso. Hoje em dia a gente produz pigmento. Hoje em dia a gente produz pigmento em laboratório. Mas até anos atrás, algumas décadas atrás, os pigmentos eram todos naturais, né? Então, assim, hoje em dia a gente produz em laboratório, mas mesmo para produzir em laboratório, você precisa de matéria-prima para produzir. E essa matéria-prima é conseguida de uma maneira ou de outra. E você se decepcionou com algo da moda a partir do momento que você entrou para o meio? Tipo, que você achou que seria uma coisa e quando você viu de perto era outra completamente diferente? Eu acho que quem trabalha com moda entende que esse glamour que as pessoas olham assim e veem, ele só existe na cabeça das pessoas. Não tem glamour na moda? No dia a dia pra quem trabalha, não. Pra quem trabalha, o glamour, ele se... Assim, no ano você vai ter 2 dias de glamour. O resto dos outros dias você não vai ter glamour, não. Então, quando tem muito trabalho, quando você tá ocupado com o trabalho, você tá lá descabelado. Você tá... Descabelado não, que eu tô quase careca, né? Mas você tá lá envolvido com as coisas da produção e daquilo tem que fazer dar certo e tem que custar tanto. A sua roupa tem que ter um preço X final, porque se não tiver aquele preço, seu consumidor não vai conseguir consumir. E aí você tem que não sei o quê. E aí lá na produção que você terceirizou, a pessoa fez alguma coisa errada e estragou 250 calças que você mandou fazer, que você tem que dar um jeito de solucionar, e aí vem um representante comercial que vende as suas roupas e começa a colocar um monte de defeito. Não tem nada de glamour. O glamour vai durar 5 minutos, 2 vezes por ano, e olhe lá. Eita, tá vendo só, gente? Então, você viu que a moda está dentro da vida de todo mundo, querendo ou não. Você ir que, eu sou budista, você consome moda. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou cristão, ateu, você vai consumir a moda de alguma forma. De alguma forma você vai estar inserido dentro desse universo, até mesmo sem saber, né, Henrico? E como que as pessoas podem utilizar a moda de uma forma consciente e certa, assim, sem riscos à saúde emocional? Eu acho que tem, assim. Primeiro você pensar o seguinte. Primeiro entender a imagem que você quer transmitir para o mundo. Quem é você e como você quer transmitir isso para o mundo. Então, assim, se você sabe como você é, o que você gosta, você vai consumir produtos de moda ali que tem a ver com essa sua identificação, e isso vai ser transmitido para os outros. Então, a primeira coisa é entender que tipo de estética te agrada, com o que você se identifica. Então a primeira coisa é se entender e entender o que você gosta. Segunda coisa, se a gente for pensar em guarda-roupa, especificamente, acho que os clássicos não são clássicos à toa. Então se você quer consumir de maneira consciente, você precisa entender que você não precisa de um guarda-roupa imenso, você pode ter poucas peças, mas que vão ser clássicas, e essas peças clássicas, e aí quando eu falo clássico, eu não estou dizendo formal. Uma camiseta branca sem nada escrito é clássico, e tá em geral, né, ou uma calça jeans sem muitos detalhes, também é um clássico. Então quando eu falo clássico, eu não estou falando de formal, de careta, né?
Mas um clássico é um clássico por algum motivo, né? Não é à toa. Então, se você tem ali poucas e boas peças, já tá ótimo. Você não precisa ter um guarda-roupa de milhões de peças. Já dá uma aliviada para as pessoas. Essa cultura de rede social, ela vem prejudicando a moda? Eu, como trabalho com isso, como estudo isso e vivo isso há muitos anos, acho que, do mesmo jeito que as redes sociais deram voz para gente muito interessante, dá voz para gente que não entende nada sobre esse assunto ficar ali dando opinião como se fosse um entendido, sendo que não é. Os coach. Então, assim, isso eu acho problemático demais. E aí, como moda tá na vida de todo mundo acha que tá apto a falar livremente. Sendo que muitas vezes a pessoa não tem o mínimo de embasamento para falar sobre aquilo, não conhece a história da moda, não entende por que uma coisa é assim ou é assado. Então, isso para mim é problemático. Enquanto estudioso do tema, né? Mas, para quem não eu acho que a rede social pode ser positiva porque te dá acesso a conhecer coisas que você não conheceria se não tivesse as redes sociais, e por outro lado te adoece com um monte de imagem inatingível que a gente sabe que a gente não consegue, porque é a imagem filtrada, né? A imagem retrabalhada, uma imagem distante da realidade. É aquela velha pergunta, né? E fora dos stories, tá tudo bem? É isso, né? Nem sempre está, né? Exatamente. A moda, ela foi bastante atacada uns anos atrás. Agora a gente vê pouco falando, mas sobre o trabalho infantil, né? Ou trabalho escravo na moda. Que é algo bem sombrio, assim. São coisas diferentes, né? Trabalho escravo e trabalho infantil podem coexistir, mas são coisas diferentes. Isso, mas ainda existe isso na moda? Existe. E quando isso começou, assim, de colocar crianças para fazer, ou então pessoas em situações... Desde sempre. Desde sempre? Desde sempre. Isso é para baratear o custo da produção ou para obter mais lucro? Historicamente, quando a gente pensa em como os produtos eram feitos, e aí falando, né, de Idade Média, por exemplo, as sociedades se organizavam, né, os clãs de artesãos se organizavam, e o fazer artesanal era passado de pai para filho, de geração para geração. Por isso que, por exemplo, na Itália, os produtos de couro são considerados os melhores produtos de couro do mundo, porque a Itália, tradicionalmente, foi passando de geração para geração o processo artesanal de produzir produtos em couro. Por isso que os produtos em couro da Itália são tão valorizados no mundo todo. Então, historicamente, você nascia numa família, o seu pai era artesão e trabalhava com couro, desde criança você vai trabalhar com aquilo ali. Porque, né, naquele contexto social e histórico e temporal, né, era assim que funcionava uma sociedade, né? As crianças aprendiam os afazeres com os pais desde muito jovem, né? Então essa coisa da criança não trabalhar é uma coisa historicamente recente, né? Na história da humanidade, criança meio que sempre trabalhou. Não estou dizendo que isso é positivo, estou dizendo historicamente como sempre foi. Agora, o trabalho escravo também sempre existiu na humanidade. O mais poderoso explora quem é menos poderoso. Também não estou dizendo que isso é positivo, muito pelo contrário, é horrível. Mas também sempre existiu. O que acontece hoje é que, muitas vezes, o trabalho ele não é escravo, mas ele é análogo ao escravo, né? E as pessoas são pagas de maneira muito injusta em relação ao que elas produzem. Que é essa polêmica que tivemos na Shein, né? Mas sempre existiu, historicamente sempre existiu, e continua existindo. Também é importante dizer que cada país tem legislações trabalhistas diferentes. Então, o que é problemático, por exemplo, no Brasil, talvez na China não seja. Eu não conheço as leis trabalhistas lá, ou em Bangladesh, ou na Índia, ou em Taiwan, né, que são lugares que a gente sabe que tem oficinas que a gente questiona o trabalho ali desenvolvido, mas a gente questiona com um olhar ocidental, com um olhar,
né, brasileiro, a partir das leis que a gente tem aqui. Mas, de qualquer forma, é importante salientar que se você está comprando uma roupa muito barata, roupa não, qualquer produto, você está comprando um produto muito barato, saiba que alguém foi explorado para que aquele produto chegue barato para você. E uma última pergunta para você agora, que é uma das perguntas que me fizeram aqui no Instagram. E você pode, gente, mandar perguntas pra gente, que eu vou fazer para os nossos convidados aqui. É muito fácil. Lá no nosso Instagram, Sócio Paranormal. Vai lá no nosso direct, manda as perguntas logo quando eu posto os convidados, que você pode ser citado ou sua pergunta é falada aqui. E muitas pessoas me fizeram a mesma pergunta. Quer ver? Foram 7 pessoas, a mesma pergunta. Que é o seguinte: o porquê que geralmente ou sempre a moda ela é associada ao diabo, né? Tanto que temos peças, filmes como O Diabo Veste Prada, ou por que sempre a moda tem esse viés de maligna, do diabo, dessas coisas? Eu acho que quando a gente pensa no cristianismo, né, a vaidade é um pecado. E a moda tem a ver com vaidade. Tem a ver com soberba. Né? Então, os pecados capitais, com a luxúria. Então, né, acho que é isso. Nossa, a moda engloba muito, né? Como é que é? Como é que é? Luxúria, soberba, vaidade. Vaidade. Eita, então é por isso. Eu acho. Que horror. Mas você acha que a moda é tudo isso? Não, eu acho que é um olhar religioso. É um olhar religioso. Não me convence tanto assim, não. A moda pra você não é luxúria, não é soberba, não é... Não me convence a relação com o diabo. É luxúria, sim. É soberba também. Isso tudo é. Só não acho que é do diabo. Olha. Se você comprar Prada, você vai pro inferno. Não, mentira, não vai. Você só vai bonitinho pro shopping mesmo, né? Eita, coisa boa, tá vendo só, gente? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da moda, é só você acompanhar esse episódio e mandar para todo mundo que você acha que precisa conhecer. Quer seguir o Henrico lá nas redes sociais? Como que eles te acham, Henrico? Então, muito simples, né? Eu não sou o mais frequente nas redes sociais, mas acho que o mais fácil é o Instagram, né? Henrico, com N-R-I-C-O, Henrico MFP, porque é o meu sobrenome, Marques Ferreira Passo, né? Então, não é muito criativo não, mas... Henrico, eu só quero te agradecer por ter nos ajudado a desmitificar um pouquinho, a quebrar um pouquinho do tabu da moda, um assunto que é muito falado. Não, na verdade não é muito falado, né? Está na vida de todo mundo e que as pessoas pensam que entendem, mas na verdade elas estão só seguindo, né, um pensamento já pré-definido de outras pessoas. Queria agradecer muito e queria falar para vocês, correm lá, gente, seguem muito o Henrico, por mais que ele não esteja frequente na rede social, é uma pessoa incrível. Eu acho que vocês vão gostar muito de conhecê-lo, assim, lá nas redes sociais dele. Ele não posta muito não, mas quando ele posta é coisa legal. E aproveitando que vai seguir o Henrico, por favor, nos sigam. É tão importante pra gente lá no Sócio Paranormal. Tô aqui quase implorando para vocês seguirem a gente. Olha que tristeza, segue, compartilhe, comentem lá. É tão importante, a gente fica tão feliz quando vocês comentam. Que é bem interessante pra gente. E lembrando que a moda faz parte da vida de todo mundo, então a gente precisa tratar ela de uma forma consciente, com respeito. A gente sabe que da mesma forma que ela pode ajudar, ela pode prejudicar, então vamos usá-la consciente da mesma forma que a gente usa tudo na vida, né? Eu te espero na quinta-feira que vem com mais um convidado, aqui no mesmo horário,
quinta-feira. Gostou do episódio? Manda pra todo mundo. E é claro que eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até quinta-feira que vem aqui no Spotify, YouTube e Deezer. Então, um grande beijo e eu te espero na semana que vem. Tchau, gente!